ordenamento jurídico, principalmente no que tange a parte processual. Por outro lado, a gente percebe, assim, um animus ferrandi, como eu brinco, né, um recrudescimento do direito penal, porque a gente vê, por exemplo, a execução penal ficou muito mais complicada, né, a progressão de regime, que era basicamente regra, 1/6, agora a gente tem porcentagens de 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70%. Então, às vezes, o camarada ele vai passar a maior parte da pena no regime fechado, isso não acontecia antes. O rol de crimes hediondos, que aumentou sobremaneira, foram mais 10 tipificações para essa leizinha, né? Então, a gente verifica que uma parte desse pacote anticrime é para tornar realmente mais grave determinadas situações. E, principalmente, assim, o foco dele não só é a corrupção, porque também ele recebe respingos daquelas 10 medidas de combate à corrupção que foram encabeçadas pelo MPF, mas a gente vê que, assim, principalmente o crime organizado, né? Eu sempre falo que, enquanto no direito americano, por exemplo, a eventual aplicação do direito penal do inimigo foco terrorista, né, o inimigo americano é o terrorista, no Brasil a gente percebe que são as organizações criminosas, e aí principalmente aquelas que estão vinculadas a tráfico de drogas, tráfico de armas e tráfico de pessoas, né? Esses são os nossos inimigos, e a gente percebe isso ao passar, né, por essas transformações. Então, essa lei 13.964, vocês vão receber, né, várias aulinhas sobre ela, a gente pode dizer que ela tem 20 artigos, a lei em si tem 20 artigos, e ela é disposta da seguinte forma. Artigo 1º, ela vem e fala assim, olha, essa lei aperfeiçoa a legislação penal e processual penal, então ela se autoelogia, né, quer dizer, vem no sentido de fazer uma mini reforma, e aí a gente vê que três ordenamentos são muito importantes: penal, Código de Processo Penal e LEP, né, que são pesados, tem muita coisa. Aí, nos 17 artigos seguintes, ela faz assim: artigo 2º, ela vem e altera tudo que tem no Código Penal para ser alterado, dentro do que ela diz, né? Artigo 3º, altera tudo do processo penal. Artigo 4º da LEP, e assim vai. No artigo 19, ela revoga um artiguinho, um parágrafo da Lei dos Crimes Hediondos, aquele que trazia as porcentagens de 3/5, as frações de 3/5 para o reincidente e 2/5 para o primário, para a progressão de regime. E no artigo 20, ela vem falar da vacatio legis dela, que foi de 30 dias, então ela foi publicada no dia 24 de dezembro, e aí ela entrou em vigor dia 23 de janeiro de 2020, né? Então, é uma lei, em tese, com 20 artiguinhos só. Só que, por exemplo, no artigo 2º, que ela fala do Código Penal, ela traz 9 alterações, né? A gente tem 6 alterações na parte geral e 3 alterações na parte especial, né? Então, aí a gente, no processo penal, teve mais alteração ainda. A LEP teve alterações que vão transtornar os juízes de execução penal. Eu vislumbro, assim, que agora, nos próximos anos, juiz de execução penal, promotor e defensor público vão sofrer bastante, estou com dosinha deles, né? E aí trouxe alterações pontuais na lei de drogas, né, no Estatuto do Desarmamento e várias outras leis também de cunho processual, na lei de organização criminosa, na lei dos crimes hediondos, aumentando o seu rol de crimes hediondos. Então, ela é uma lei que jogou para tudo que é lado, né? Nós estávamos esperando uma grande reforma de penal, uma grande reforma de processo penal, e agora a gente tem que se contentar com isso, né? É o que temos. Então, eu, por exemplo, quando eu comecei a dar aula, há 23 anos atrás, a gente tinha um código para entrar em vigor. Então, quando eu dava a minha primeira aula de penal, que eu falava da bibliografia para ser comprada, eu falava para o aluno assim, compre um manual. Não compra o código comentado, que ele é mais caro e tem tudo que você vai precisar, porque a gente está para receber uma alteração do Código Penal total. Até hoje ela não veio, tem 23 anos isso, então compre, porque não tem jeito, né? A gente tem que ter a doutrina ali para nos auxiliar. Mas, já que não veio uma reforma cabal do Código Penal, o que a gente teve foram 9 artigos alterados. E dentre esses 9 artigos alterados, a gente tem um
que especificamente é o meu tema de hoje, que é o artigo 116, que trata da prescrição penal. Então, para a gente entender, né, a prescrição é uma causa de extinção de punibilidade que está lá no artigo 107, inciso 4º, como uma causa de extinção de punibilidade, simplesmente arrolada lá, né? Aí a gente vê que o Código Penal especificamente trata dela do artigo 109 ao artigo 119. Então, é o último, basicamente, é o último assunto que a gente vê em penal parte geral, né? E aí, então, a gente tem que fazer o seguinte raciocínio. Eu sempre falo com meus alunos que a prescrição penal, ela é um instituto de dois lados, como uma moeda, né? Porque, de um lado, ela é o castigo para o Estado que demorou demais. É a perda do direito de punir ou a perda do direito de executar a pena, em face do decurso do tempo. Então, desse lado, ela é castigo para o Estado. Mas, desse outro lado, ela é um presente para o réu. Na prescrição punitiva, porque apaga todos os efeitos penais. E na prescrição executória, porque apaga a pena, que é o pior efeito de uma sentença condenatória transitada em julgado, sem sombra de dúvidas, né? Então, ela tem essa dupla face, né? Por um lado, ela é castigo para o Estado, por outro lado, é um presentaço para o réu. E aí, então, a gente tem duas modalidades de prescrição, que a doutrina e a jurisprudência vão chamar de prescrição punitiva e prescrição executória. Para o código, a gente não encontra esses nomes. Se vocês chacoalharem lá o código do artigo 109 ao 119, vocês não veem esse nome. O que o código fala é a prescrição antes do trânsito em julgado e a prescrição depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. Mas seja a punitiva, seja a executória, a válvula dela, o mote dela é o tempo, é o decurso do tempo. Então, quando a gente fala de prescrição punitiva, eu sempre falo para meus alunos que é como se a gente estivesse jogando aqueles joguinhos tipo imagem e ação, né, desafino, que você tem sempre uma ampulheta. Então, são dois times jogando, de um lado o time do juiz, do outro lado o time do réu, e aí você tem que acertar uma mímica, você tem que acertar uma dica, alguma coisa assim. E aí você tem um tempo para fazer isso. Se você acertou antes de cair o último areinha azul da ampulheta, ok, você ganhou a partida. Mas se você, né, caiu o último grãozinho de areia azul, e aí você lembrou da coisa e falou, dançou, neném, né? Perdeu, porque ocorreu a prescrição. Então, a prescrição, ela se dá como se a gente começasse um jogo com o juiz, o réu e o juiz, e aí ganha pelo tempo. E qual que é o fundamento disso? É como se a gente pensasse o seguinte, olha, se eu quero punir alguém, tem que vir o mais rápido possível. Porque senão, imagina vocês com a idade que vocês têm, né? 21, 22 anos, por aí 20, né? Deve ter uns bebezinhos aí mais novos. Você faz alguma burrada agora, né? Passa 10, 15 anos, o Estado quer te punir por aquele crime que você praticou agora. Aí você já passou num concurso, você já está recém-casado, sua mulher acabou de ter um bebezinho, ou vocês meninas, né, estão casadas, acabaram de ter um bebê, ou passaram num concurso, estão mudando do Brasil. Agora quer me punir? Para quê? Né? Eu me consertei, eu me auto-ressocializei. Então, a prescrição, ela tem esse fundamento. Se o Estado quer punir, ele tem um tempo para fazer isso. Se ele deixar passar o tempo, dançou. Né? Então, em relação à ação penal, a chamada prescrição punitiva. E aí surge, dentro dessa prescrição punitiva, 3 modalidades. A punitiva simples, a punitiva retroativa e a punitiva superveniente. Mas vamos imaginar que a partida da punição, quem ganhou foi o juiz. Ele venceu o jogo, puniu, transitou em julgado uma sentença condenatória. Agora começa uma nova partida entre o réu e o juiz de execução penal, certo? E aí é como se fosse verdadeiramente um pega-pega, né? O juiz fala assim, olha, eu vou aqui contar até 10, você corre e foge. Se eu conseguir te pegar, eu te prendo. Se você encostar no pique, que é uma data, aí eu não te prendo mais. Então, de novo, é o tempo, né? A gente, quando brinca de pega-pega, tem um pique a uma distância. Olha, aquele muro lá vai ser o meu pique.
é como se fosse uma data, né? Se me pegar antes daquela data, me leva para a cadeia. Se me pegar depois daquela data, dançou, eu estou livre, né? Essa é a prescrição executória. E aí, então, como eu havia dito, a prescrição punitiva, ela se subdivide em 3 modalidades. A punitiva simples, que é calculada pela pena máxima em abstrato. Então, você pega lá, por exemplo, um homicídio, 6 a 20, eu pego a pena de 20 anos. Um furto, 1 a 4, eu pego a pena de 4. Então, eu jogo lá no que eu chamo de tabela do artigo 109 para calcular o prazo prescricional. Quanto mais grave o crime, maior é o prazo da prescrição. É como se fosse assim, conforme o crime, é maior a nossa ampulheta, né? Demora mais tempo para cair a areinha azul. Então, a prescrição punitiva simples, na verdade, ela é bem difícil de acontecer na prática, né? Porque a gente sempre está calculando, pega, por exemplo, um estelionato. Estelionato tem pena de 1 a 5 anos, eu vou pegar 5 anos. 5 anos eu jogo na tabela de 109 e dá um prazo prescricional de 12 anos. Então, demora bastante para prescrever. E aí, depois vem a prescrição punitiva retroativa, que daí eu já tenho uma condenação, o Ministério Público falou que não vai recorrer, então transita em julgado para acusação, e aí é como se eu recalculasse a prescrição, levando em consideração agora a pena concreta, a pena que foi dada na sentença, né? Bom, então o que acontece? Nessa nossa brincadeira entre juiz e réu, tem momentos em que a gente está falando de prescrição é o quê? Um castigo para o Estado que demorou tempo demais para punir, certo? Tem momentos que é como se ele ganhasse a partida, que ele mostra que ele não está dormindo, né? Que ele não está negligenciando. Então, começa a contar a primeira viradinha de ampulheta que eu dou para começar o jogo, né? Ligo lá o meu cronômetro, é a data do crime. Crime foi praticado, começa a correr a prescrição, começa a partida. No momento em que o juiz recebe a denúncia nos crimes de ação penal pública, zera. E começa uma nova partida no mesmo dia. Ou então, quando ele recebe a queixa-crime em se tratando de crimes de ação penal privada. Então, esse é o momento em que o juiz fala, opa, não fui negligente, em que ele acertou a dica, ele, né, conseguiu, em menos tempo, ele recebeu essa denúncia ou ele recebeu essa queixa. E aí, depois, zera, e começa uma nova partida. E aí vai zerar de novo lá na sentença, certo? Na publicação da sentença condenatória. Bom, então se num desses intervalos ocorreu a prescrição punitiva, ok, o réu ganhou o presentaço dele, que a prescrição punitiva apaga todos os efeitos penais. Se a vítima quiser alguma coisa, ela que se vire na esfera civil, certo? Mas vamos imaginar que não deu essa prescrição punitiva simples, porque o prazo prescricional, como no estelionato, era 12 anos. Pô, em 12 anos, no estelionato, eu consigo ter inquérito, ação penal, concluo tudo, né? Ainda mais zerando ali com o recebimento da denúncia. Só que aquela prescrição que eu estava contando em 5 anos, que é a pena máxima do estelionato, agora o réu foi condenado à pena mínima, 1 ano. Ele era primário, bons antecedentes, tal, o juiz condenou ele a 1 ano. Então, o que acontece? Se o MP não recorrer, transita em julgado. E aí eu vou voltar e vou recalcular a prescrição com base em 1 ano, que é a pena justa. 1 ano prescreve em 4. Então, onde eu estava procurando 12 anos, agora eu vou procurar 4. Antigamente, a gente calculava essa prescrição, antigamente, que eu digo até 2009, maio de 2009, a gente calculava essa prescrição punitiva retroativa do crime ao recebimento da denúncia, de novo, eu procurava 4 anos, ou do recebimento da denúncia até a sentença. O legislador, como ele via que ele estava perdendo muito o direito de punir por essa retroativa, principalmente em crimes de competência federal, porque são inquéritos demoradíssimos, né? Você puxa uma linha no inquérito federal, vem um novelo inteiro, né? Vem organização criminosa, aí é escuta, é prova, é isso, é documentação, é busca e apreensão. A gente verifica aí, né, quantas operações já aconteceram aqui no estado e nenhuma delas ainda terminou. Então, o que o legislador fez? Opa, nós estamos perdendo o direito de punir. Extirpou esse momento da punitiva. Não existe mais prescrição punitiva entre o crime e o recebimento da denúncia. Mas manteve-se entre o recebimento da denúncia e sentença. Então, onde antes eu procurei 12 anos de prescrição para o estelionato, agora eu vou procurar 4. E aí, de repente, deu a prescrição.
apaga todos os efeitos penais também, essa punitiva retroativa. Mas vamos imaginar que não tenha dado a prescrição punitiva retroativa. Agora, já tem uma sentença com uma pena concreta. O Ministério Público não recorreu, então transitou em julgado para acusação. E a defesa, então, ela começa a recorrer, né? Ela entra com apelação, de repente com embargos, aí ela apela, aí o TJ não dá o que ela pretendia, aí ela questionou e agora ela vai entrar com recurso especial, recurso extraordinário, e aí ela vai para os tribunais superiores, STJ e STF. Então, criou-se uma cultura no Brasil que é a seguinte: o camarada que tem bala na agulha, né, aquele réu que é rico, ele vai pagando advogado para recorrer, para cavar uma prescrição superveniente. A doutrina chama de prescrição superveniente ou prescrição interponitiva. No momento em que houver a sentença condenatória ou um acórdão condenatório, que é tipo assim, a sentença foi absolutória, mas o tribunal condenou. A partir dessa primeira condenação, eu começo a contar de novo aquele prazo prescricional, com base na pena concreta, e só para quando transita em julgado definitivo. Então, significa dizer que cada um desses recursos não tem o condão de zerar, de interromper o curso da prescrição superveniente. Então, criou-se essa cultura. Olha, eu fui condenada a 1 ano por estelionato, eu preciso recorrer. Eu vou recorrendo para o TJ, para o STJ, para o STF, duvido que em 4 anos eu tenha o julgamento de todos esses recursos. Deu 4 anos, está prescrito. E aí, então, né, a gente começou a ouvir isso. A justiça, ela não é igual para todos, né? A lei não é igual para todos. Quem tem dinheiro não é punido. E um exemplo que a gente pode pegar muito forte disso, né, dessa prescrição superveniente, é o Maluf. O Maluf, ele já enfrentou inúmeros processos, né, e todos eles prescreveram. A gente tem, acho que ele chegou a cumprir pena, mas de um só, né? Se a gente pegar a história dele, a capivara dele, como se diz, né, a folha de antecedentes, ia encontrar lá um monte de processo da época em que ele foi prefeito de São Paulo. Mas a grande maioria deles prescreveu, e prescreveu nessa modalidade chamada de prescrição superveniente. Bom, o que acontece? Quando a gente fala de prescrição, então, existem aquelas chamadas causas interruptivas, como eu falei para vocês, né? Começou a correr a prescrição, zera com o recebimento da denúncia. Volta a correr no mesmo dia, zera com a publicação da sentença. Começou a correr de novo a superveniente, só vai parar quando transitar em julgado. Só que além dessas chamadas causas interruptivas, que estão previstas lá no artigo 117, existem as chamadas causas suspensivas. Qual é a diferença? Impeditivas ou suspensivas? São aquelas situações assim, eu estou contando a prescrição, acontece alguma coisa, eu suspendo o processo, ou suspendo o prazo prescricional também, e aí fica um hiato. Depois, acabou essa causa suspensiva, volta a correr, mas eu computo esse periodinho que passou aqui antes. Então, a suspensiva, ela suspende o processo por um tempo, suspende a prescrição, mas eu depois somo esses 2 lapsos para ver se deu a prescrição ou não. E quem traz isso é o artigo de 116. É justamente este que foi alterado, né, pelo legislador agora no pacote anticrime. Então, o que ele diz? Olha, quando que não corre a prescrição antes de passar em julgado a sentença final? Então, ele está falando exclusivamente aqui no caput da prescrição punitiva, seja retroativa, seja superveniente. Primeiro, enquanto não resolvida em outro processo, questão de que depende do reconhecimento da existência do crime. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Isso está lá no CPP. Para resolver esse processo criminal, eu preciso antes resolver uma paradinha lá numa ação civil. Então, eu suspendo esse processo
até que eu tenha uma resolução no cível. Resolvi isso no cível, aí eu volto a correr esse processo criminal e volto, consequentemente, a correr a prescrição. Então, são aquelas situações em que eu não posso nem condenar o réu, nem absolver. Eu tenho que decidir algo em outro processo. Então, espera, e aí depois a gente volta. Essa é uma causa suspensiva. Inciso 2º, enquanto a gente cumpre pena no estrangeiro. Então, vamos imaginar um brasileiro que agora foi condenado, né, aqui no Brasil, ou vai ser processado aqui no Brasil. Bom, para que eu possa processá-lo, ele tem que estar presente, ele tem que acompanhar os atos. Então, eu tenho que esperar ele cumprir essa pena lá no estrangeiro para que eles extraditem ele para cá. A gente vai pedir a extradição dele, mas o país fala, olha, calma, Brasil, primeiro ele vai cumprir a pena aqui, porque ele também praticou um crime aqui, depois eu devolvo. Então, eu tenho que esperar ele cumprir a pena lá, para que daí eu possa processá-lo aqui no Brasil. Essas são as duas situações da prescrição punitiva. O que o pacote anticrime criou? Ele alterou a redação desse inciso 2º, dizendo assim, enquanto a gente cumpre pena no exterior, olha que mudança importante, enquanto a gente cumpre pena no estrangeiro, ele mudou para, enquanto a gente cumpre pena no exterior, mudou a palavra estrangeiro por exterior. Para mim, né, falando em bom português, uma babaquice, não mudou absolutamente nada. Inclusive, se a gente pegar o Código Penal lá no iniciozinho, né, nas primeiras aulas de direito penal, que a gente aprende a aplicação da lei penal no espaço, a gente fala lá, crimes praticados no estrangeiro, não no exterior. A aplicação da lei penal brasileira aos crimes ocorridos no estrangeiro. A gente fala de sentença estrangeira e de pena cumprida no estrangeiro. Sempre se fala a palavra estrangeiro. Então, se o legislador, ele entendeu que tinha que trocar por exterior, por achar que tem um outro significado, que é uma palavra mais bonita, ele que viesse e trocasse de todo o Código Penal. Aqui não mudou em absolutamente nada, né? Então, assim, não sei que criação é essa, né? Onde é que o bicho pegou? Aqui, que suspende a pena, né, não corre a prescrição, na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis. Opa, agora sim. E aí, então, o que acontece? É o legislador falando o seguinte, olha, você teve uma sentença condenatória, meu amor, você quer recorrer? Você quer gastar grana com o seu advogado? Recorra. Mas a sua prescrição, ela vai ficar suspensa durante esses recursos, se eles forem meramente protelatórios. Então, primeira coisa que se faz, quando você recebe, quando você é intimado de uma sentença, e aqui no caso é uma sentença condenatória, você pode ler e falar assim, opa, mas peraí, eu aleguei tal coisa na defesa e o juiz não se manifestou sobre isso, nem que sim, nem que não. Olha, o juiz esqueceu de fixar aqui falar de determinado benefício que é cabível. Então, eu faço os chamados embarguinhos, quando tem alguma omissão, quando tem alguma coisa obscura nessa sentença. Tipo, você falar para o juiz, você esqueceu de analisar tal coisa, você pode consertar isso na sua sentença, você mesmo, para não precisar apelar? Então, os embarguinhos eu faço para o próprio juiz de primeiro grau, para que ele arrume a sentença quando eu aponto que tem uma omissão, uma obscuridade ou uma contradição, certo? Se isso seria o primeiro momento. Então, nesses embargos, está suspenso. Enquanto o juiz não decide, está suspenso o prazo prescricional. Mas vamos imaginar, e na maioria das vezes o juiz não reconhece que errou. Então, ele manda bala, né? Fala, não, tá certo, você que não entendeu. E continua ali a sentença. Agora eu vou apelar dessa sentença. E aí vai para o TJ. A apelação está correndo a prescrição, certo? Na apelação, quando eu fiz a apelação, eu já pré-questionei. Se eu não receber aqui, se não me derem o que eu quero no TJ, eu vou, em relação ao que está contrariando o texto legal, eu vou ao STJ. O que estiver contrariando o texto constitucional, eu vou ao STF. Então, eu pré-questiono. E aí, né, apelação, apelei para o tribunal, né, me deu fumo, não ganhei o que eu queria. Agora, então, eu vou recorrer. Ao recorrer aos tribunais superiores, a prescrição fica suspensa. Se inadmitido. O que é a admissibilidade? É eu ver se realmente eu preencho os requisitos para recorrer.
E aí, quem faz essa análise é o tribunal aqui. Ele fala, olha, você nem preencheu os requisitos, não vou nem mandar lá para o STJ, não vou nem mandar para o STF. Depois que ele julga, eles mandam. Mas antes disso, ele já fala, olha, você nem preencheu os requisitos. Então, nesse caso, a prescrição ficaria suspensa durante o julgamento desse recurso que eu fiz meramente protelatório. Ou seja, eu não tinha direito realmente àquilo, né? Eu fiz só para dar uma enroladinha. Isso aqui tem muito a ver com uma discussão que aconteceu e que talvez seja um dos julgados mais emblemáticos que a gente tenha, né, nos últimos anos, que aconteceu em 2016. Vocês lembram quando, em 2016, nós tivemos a mudança do entendimento a respeito do princípio da presunção de inocência, que está na Constituição Federal, em que o STF, pelo seu pleno, ele entendeu que a gente poderia cumprir a pena provisoriamente antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, se houvesse já a confirmação da condenação pelo colegiado, pelo tribunal. Então, o camarada foi condenado pelo juiz. Apelou, o tribunal falou, mantém-se a condenação. Enquanto ele recorria ao STF e ao STJ, ele já podia ser preso provisoriamente. Essa foi uma mudança de interpretação do artigo 5º da Constituição Federal que aconteceu em 2016. Nesse julgamento, desse HC, a gente teve o relator, que era o Teori Zavascki, né? Mas todos os outros ministros se manifestaram. E aí a gente teve a votação no sentido de que realmente poderia haver o cumprimento provisório da pena. E o Barroso, no voto dele, né, ele bateu muito em cima dessa questão de que há vários processos, após uma sentença condenatória, eram prescritos, né, os crimes prescreviam, porque no Brasil, aquele que tinha condições financeiras, ele recorria, ele se valia daquela gama de recursos que existem no processo penal, e aí ele provocava essa prescrição, porque os tribunais demoravam a julgar. E aí ele, inclusive, trazia, né, a porcentagem de casos em que realmente uma sentença ela era modificada em grau de recurso no STF, que era mínimo, salvo engano, era 0,01% havia o ganho no mérito, né? Então, ou seja, grande parte desses recursos realmente eles eram protelatórios para cavar essa chamada prescrição superveniente. Pois bem, ali a gente teve um drible e foi um dos assuntos, né, eu acho que juridicamente foi o assunto mais comentado em 2016, porque se falou em violação do STF, violando um princípio constitucional que ele tinha que proteger, que era o princípio da presunção de inocência. Até porque, se a gente fizer um estudo, a gente verifica o seguinte, que em tratados, em legislações estrangeiras, quando eles falam do princípio da inocência, eles colocam assim, que ninguém será preso, né? Ninguém será considerado culpado antes de analisar a sua culpabilidade. Então, é como se a gente tivesse o seguinte, olha, conforme a fase, o camarada, quando ele está lá na fase de inquérito, né? O delegado trata ele como bandido mor, culpabilidade elevadíssima. Aí vem a parte da defesa, só durante a instrução criminal. E aí ele já vai tendo direito de falar e direito de mostrar que não é bem assim. No tribunal, ele já teve mais uma oportunidade. Então, quanto mais você avança, menos você tem condições de mostrar a sua inocência, né? A maior defesa você vai fazer na parte de instrução e ainda para o TJ. Por quê? Porque depois que você for condenado e a sua condenação for confirmada pelo Tribunal de Justiça, você não pode mais discutir questão de mérito. Aí é questão legal no STJ, questão constitucional no STF. Mas você não discute mais se o camaradinha fez ou não fez aquilo.
O que eu vou discutir é se houve ofensa no julgamento dele a um texto legal ou se houve ofensa no julgamento dele a um texto constitucional. Então, o leque de defesas, ele fica mais reduzido num recurso especial ou num recurso extraordinário. Então, a culpabilidade, ela praticamente já está demonstrada quando ele é condenado em primeira instância e essa condenação é confirmada por um colegiado, que é o Tribunal de Justiça. Agora eu vou discutir questão técnica, né, no STJ, no STF. Então, todos os outros países, eles falam em culpabilidade, em cessada, né, em demonstrada culpabilidade. A nossa Constituição é que fala que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. A gente, ao invés de falar de culpabilidade, a gente falou do trânsito em julgado. E aí, então, né, nesses julgados, o que se discutiu nesse julgado especificamente, a parte vencedora à época bateu muito nisso, que não se discutia mais questão de mérito no STJ e no STF. Então, consequentemente, se o tribunal já tinha confirmado aquela condenação, o camarada era culpado. Agora, era uma questão legal ou constitucional. E que grande parte, né, eles trouxeram essa tabelinha, esses dados, mostrando que dificilmente uma sentença era modificada num recurso especial, num recurso extraordinário. Então, na maioria das vezes, né, a pessoa ela não tinha, ela não ganhava no mérito nesses recursos a ponto de fulminar a condenação. Agora, o que a gente tem aqui é que essa discussão ela não precisa mais acontecer. Eu posso dar o tratamento ao princípio da presunção de inocência, porque, conforme ele está previsto na Constituição, porque agora ninguém mais vai recorrer meramente para tentar cavar uma prescrição superveniente, porque a prescrição não vai correr enquanto houver esses recursos meramente protelatórios. Se eles foram inadmitidos, eu vou zerar aquele período todo de recurso, eu vou suspender aquele tempo. Então, levou 2 anos para julgar, não interessa, foi inadmitido? Então, esses 2 anos não contam para a sua prescrição. É uma forma da gente tentar evitar que as pessoas recorram sem realmente tentar algo no mérito, simplesmente para enrolar o processo, para protelar o trânsito em julgado. Mas, o que a gente tem que ter atenção? Que essa é uma chamada novatio legis impejus. Então, no conflito da lei penal no tempo, ela não retroage. Então, vamos imaginar os crimes ocorridos antes de 23 de janeiro de 2020. O que vai acontecer? Eu aplico a lei antiga, o 116, sem esse inciso. Então, o camarada que praticou um crime no dia do Natal de 2019, ele vai recorrer e vai fazer todo, né, o trânsito dele de recurso para tentar cavar uma pressão superveniente. E esse artigo não vai atingi-lo, porque ele não retroage em prejuízo do réu. Então, essa regra, ela começa a valer para os crimes ocorridos a partir de 23 de janeiro de 2020. Ok? Então, essa é uma alteração importantíssima, né, no Código Penal, que trata do artigo 116. A outra situação que a gente tem de suspensão, de causa suspensiva, é enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal é um novo instituto que também veio com pacote anticrime, só que alterando, né, acrescendo um artigo no Código de Processo Penal. Ele está lá no artigo 28A. Né? Então, quando o legislador ele precisa acrescentar alguma coisa ali no meinho, ele cria a letrinha, né? O artigo e mais a letrinha para poder caber entre o 28 e o 29. O que é esse acordo de não persecução penal? É, na verdade, um benefício semelhante à suspensão condicional do processo, aquele benefício da Lei 9.099, mas que só cabe aos crimes com pena mínima até 1 ano, né? Em que agora a gente dá para crimes mais graves. Então, quais são os requisitos para que a gente dê o acordo de não persecução penal? Onde é que vai caber? De acordo com o 28A, são aqueles crimes em que a pena mínima é inferior a 4 anos, né? E sem
sem violência ou grave ameaça. Então, a gente pega inúmeros crimes do Código Penal com essa nova regra. Então, eu vou poder aplicar para uma série de situações. Então, vejam, é como se a gente estivesse criando, né, escalas, e isso é um direito de conciliação, né, de negociação. Praticou crime de menor potencial ofensivo? Manda bala lá no juizado especial, vai caber transação penal. Praticou um crime que a gente chama de médio potencial ofensivo, que a pena mínima é 1 ano, cabe suspensão condicional do processo. Praticou agora um crime que a pena mínima não ultrapassa 4 anos, aí vai caber o termo de não persecução penal. Qual é a diferença crucial em relação a esses outros dois institutos? Que na transação penal do juizado e na suspensão condicional do processo, que está lá no artigo 89, também da lei de juizados, mas pode acontecer na justiça comum, o camarada ele pode fazer esse acordo com o Ministério Público sem assumir a responsabilidade do crime, certo? Ele pode até reparar o dano, mas ele fala assim, olha, eu vou fazer o acordo porque é mais barato do que eu seguir e contratar advogado para o processo, mas não fui eu que pratiquei. Ok, você quer sair da audiência falando, não fui eu, sou inocente, saia, né? No termo de não persecução, não. Qual é o requisito? Então, é esse requisito referente à pena mínima do crime e que o agente, que o crime não seja com violência ou grave ameaça e que ele confesse formalmente o delito. Então, nessa reuniãozinha que ele faz com o Ministério Público, que é o Ministério Público que oferece o termo de não persecução penal, o juiz só homologa, é como se ele tivesse ali no tete-a-tete com o promotor e ele falasse assim, tudo bem, fui eu que fiz, né? Mas o promotor vai falar, olha, se você confessar que foi você, eu te dou esse benefício. Algo muito parecido com o que a gente vê nos filmes americanos, né? Em que há essa negociação entre o promotor e o réu. Se ele assume, eu aplico uma pena bem branda. Se ele nega o crime, vai para o processo e se ele for condenado, está ferrado, né? Então, a gente pega muito isso do direito penal americano. Então, o que acontece? Olha, eu não vou te processar, certo? Eu te ofereço, então, um termo de não persecução e nem te denuncio. Quais são as condições que eu vou ter que cumprir? Tudo bem, confessei, né? Meu crime é sem violência ou grave ameaça, a pena dele mínima era 3 anos. Tá, mas e aí? Né? O que eu tenho que fazer? Bom, você vai ter que reparar o dano, né? Você vai ter que prestar serviço à comunidade a um tempo equivalente à pena mínima diminuída, né? Então, vai ser negociado lá esse tempo, pagar uma prestação, às vezes, pecuniária para alguma instituição, né? E cumprir, num determinado prazo, alguma eventual outra condição que o Ministério Público queira. Então, significa dizer que, vamos imaginar que ele tenha que ficar 2 anos prestando serviço à comunidade. Nesses 2 anos, o que vai acontecer? Eu vou suspender o processo. Eu não te denuncio. O juiz não vai receber essa denúncia, mas tá suspensa a prescrição. Se chegar dos 2 anos, você cumpriu tudo certinho, tá extinta a punibilidade. Se nesse meio tempo você pisou na bola, eu rescindo o acordo, que é um acordo, é um contrato, e eu volto a te processar, e aí esse período que passou, a prescrição não correu. Então, é a segunda suspensão. Essa suspensão, ela vem exatamente, né, nas mesmas condições da suspensão condicional do processo. Suspendo o processo e a lei 9.099 também fala que eu suspendo o prazo prescricional. Senão fica fácil, né? O camarada dá aquela enrolada, demora para o MP se dar conta que ele não está cumprindo, e nesse tempo ele ganhou aí 1, 2, 3 anos, né? E aí já dá, às vezes, a prescrição com o tempo que já havia passado de inquérito policial. Então, o camarada poderia até aceitar o acordo de não persecução de má fé. Ele fala, eu não vou cumprir, eu vou só dar uma enrolada para eu conseguir a prescrição. Nananina, não. No tempo do acordo, a prescrição não corre. Eu acho que é limpo, né? Eu acho que é justo. Ok? Então, essas são as 2 mudanças que a gente teve no artigo 116. Nenhuma delas afetou a chamada prescrição executória, que é aquela da pena, aquela do pega-pega, né? De encostar lá no pique, que é a data. Então, a gente não teve alteração nisso. Eu acho que essa alteração referente ao termo de não persecução penal, ela é óbvia,
né? Assim como acontece a suspensão da prescrição na suspensão condicional do processo, e no que tange a esses recursos, eu acho que foi uma super sacada do legislador para tentar diminuir o número de recursos que chegam aos nossos tribunais superiores só para encher linguiça, só para ganhar tempo. O que provavelmente vai haver de discussão? É que o legislador ele fala assim, então não corre a prescrição na pendência de embargos. A gente tem 2 tipos de embargos. Os embargos que são apresentados de um acórdão, contra um acórdão, que eu não entendi da apelação que eu fiz, e tem os chamados embarguinhos que eu apresento para a sentença. A doutrina que até agora eu manuseei, ela entende que é os 2. Os 2 embargos suspendem o curso da prescrição. E aí, em relação aos recursos aos tribunais superiores, é esses que só não vão correr, só não vai correr a pressão se eles forem inadmitidos. Então, vamos imaginar o seguinte, eu recorri, fiz um recurso em sentido, um recurso especial, foi admitido. Chegou lá, no mérito, eles não acataram o meu pedido. Todo esse tempo é contado como prescrição. Eu só quero fulminar o tempo quando há esse recurso meramente protelatório. Se ele foi admitido, eu tinha requisitos para recorrer. Só que lá na frente eles entenderam que não houve violação a uma legislação infraconstitucional. Ou no extraordinário, que na verdade eu tinha repercussão geral, eu tinha pré-questionado, mas que não há, na verdade, ofensa à Constituição Federal. Então, no mérito eu posso não ter ganho, mas o meu recurso foi admitido. Então, todo esse prazo computa como prescrição correndo, tá? O que não vai valer é o inadmitido. Então, veja, eu vou recorrer, em tese, pode ser que esteja ocorrendo a prescrição. Se ele for inadmitido, todo esse tempo aqui, eu jogo fora, não valeu para a prescrição. Então, é uma boa sacada do legislador, né? Talvez o que as pessoas esperassem era que a gente tivesse uma reforma mais profunda no Código de Processo Penal, tirando determinados recursos, porque a gente tem muita gama de recursos, né? Tem agravo de instrumento, tem embargos, então é tanta coisa que as pessoas elas vão, né, fazendo isso de má fé. Então, poderia ter extirpado os recursos. O legislador preferiu não extirpar o recurso, mas eu fulmino se a sua razão, se a sua intenção é a prescrição. Nem adianta recorrer, né? Só que, por enquanto, a gente vai estar num vácuo, né? Eu ainda vou ter situações em que a prescrição superveniente, ela vai acontecer com processos protelatórios, com recursos protelatórios, se o crime ocorreu antes de 23 de janeiro. E a partir de agora é um novo direito penal, certo? Então, eu acho que vai diminuir o trabalho nos tribunais superiores, porque ninguém vai recorrer à toa, né? Por enquanto, ainda vai ter essas 2 situações, mas a longo prazo o que a gente vai ver o cara só vai gastar com recurso se ele tiver condições de ser admitido e se ele tiver condições de ganhar, senão não adianta ele ficar recorrendo, porque lá para trás eu fulmino, né, o prazo prescricional. Certo, crianças? Então, essa é a alteração, né, no que tange à prescrição. Esse é um instituto, às vezes, mal visto, mas eu sempre defendo a prescrição e eu exemplifico com a seguinte situação, né? Hoje minha filha está grande, né? Sábado faz 16 anos já, mas quando ela era pequenininha e quando ela fazia alguma coisa errada numa festinha, né, na casa dos outros, a gente não pode, né, chamar atenção, palmada, então nem se fala, né? Se dava uma cravadinha de unha no bracinho dela e falava, depois a mamãe conversa com você, né? Mas às vezes nem isso dava, porque estava todo mundo olhando. Então, o que acontecia? Deixa para falar em casa, deixa para castigar em casa, que daí você pode dar a louca, né? Só que vamos imaginar, né, quando é pequenininha, no caminho para casa já dorme. Aí no outro dia já acordava e ia trabalhar. Não adiantava no sábado ele lembrar e falar assim, nossa, lembra aquela travessura, aquela malcriação que ela fez na festa? Filha, de castigo. Ela falava, gente, minha mãe é louca. Não fiz nada e eu tô indo de castigo por quê? Porque ela não ia linkar com aquilo que ela fez lá atrás, naquela festinha do outro final de semana. Então, para uma punição, ela ter eficácia em todos os seus sentidos, ela tem que vir rápido. Muito tempo depois não resolve. Então, num processo, muito tempo depois, a prova, ela fica enfraquecida.
Hoje você lembra com exatidão o que aconteceu ontem. Mas você não lembra com exatidão o que aconteceu dia 25 de maio de 2019, 18, 17, 16 e assim por diante. O tempo vai enfraquecendo a nossa memória, vai apagando essa prova. É mais ou menos que nem aquele papelzinho azul que sai da maquininha quando você faz compra. Não sei por que tem gente que pede aquilo, né? Porque você coloca na bolsa, a hora que você tira já não tem mais nada. Você não enxerga nenhum númerozinho, né? Porque aquilo se apaga com muita facilidade. Passou uma semana, é um papel azul e olhe lá, azul claro, né? Então é mais ou menos isso, a nossa memória vai apagando. Então fica temeroso você condenar muito tempo depois, porque essas provas foram enfraquecidas. Não resolve condenar muito tempo depois. Aquele jovem de 20 anos que praticou crime, hoje ele tem 32, hoje ele é um pai de família. Para que eu vou mandar ele para o presídio? Ele não praticou mais nenhum crime depois disso. Agora que a gente quer punir, tinha que ter punido lá atrás, sim. Mas se você falhou, abre mão disso. Abra mão do direito de punir, porque você falhou em não punir no tempo certo. Então, a prescrição, por um lado, como ela dá esse presente para o réu, ela é muito mal vista. Mas eu acho que ela é essencial, né? A adolescência, a juventude, faz com que a gente faça muita besteira, né? É aquilo, impublicável. Talvez um dia eu conte para os meus netos, né? Se eu estiver, o que eu fiz na idade de vocês. Ainda não tenho coragem de contar para minha filha. Então, vejam, agora, né, que eu estou beirando os 47, vai vir alguma condenação daquilo que eu fiz na faculdade? Peraí, tinha que ter me punido lá atrás. Então, esse é o raciocínio da prescrição. Mas as últimas alterações que esse instituto recebeu, ele recebeu uma alteração grande em 2009, e agora essa em 2019, né, foram para cada vez estrangular mais a prescrição penal. Eu espero que ela não acabe. Eu espero que o legislador, ele turbine o judiciário, né? Tem que cada vez ter mais juízes, as ações têm que ser cada vez mais rápidas, mas não tirando esse instituto que é uma segurança jurídica, porque o tempo, ele é implacável, né? Ele fulmina tudo. Tudo cai, tudo se esquece, então a gente tem que ter a prescrição para nos salvar de um estado moroso, né? Queridos, fico à disposição, se alguém tiver alguma pergunta, né, alguma crítica, alguma dúvida, agora liguem o microfoninho aí, quem quiser falar, e fiquem à vontade. Aí, pessoal, agora é o momento de vocês, hein? Quem quiser perguntar, pode perguntar direto para a professora, se ligar o microfone, ou se não, mandar mensagem, sem problema nenhum, né, professora? Com certeza, fica à vontade. Professora, boa noite. Eu tenho duas perguntas. A primeira é, existe algum dado, alguma pesquisa sobre o número de prescrições no Brasil? Tipo, no ano de 2019 tivemos X números de prescrições. Não que eu tenha conhecimento, né? Mas o que hoje eu sei que os tribunais fazem? Quando eu comecei a dar aula lá no CDB, a gente fez um grande mutirão e talvez isso que tenha me encantado a prescrição foi um tema que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, né? Então, eu sempre fui apaixonada por cálculo de pressão, é uma parte que pouca gente gosta, porque mistura, né, direito com matemática, mas a gente fez um mutirão para a execução penal. Então, a gente pegou as GRs, né, as guias de recolhimento da execução penal, e aí os nossos alunos, né, monitorados por nossos professores, faziam o cálculo. E aí a gente dizia, olha, esse está prescrito, esse prescreverá em tal data se o réu não for preso. Porque a pressão executória só corre para o réu que está foragido, né, o que eu ainda não consegui pegar no pega-pega. Então, assim, era muita coisa, muita coisa. Hoje, o que os tribunais fazem? Por exemplo, para a prescrição, para tentar evitar a prescrição superveniente, ele já tem um sistema, porque hoje se informatizou, então esses cálculos, eles são fáceis de serem feitos, né? O cara foi condenado a 2 anos, a prescrição corre em 4. Então, o próprio tribunal ele já fala, prescrição na data tal. Se ele não julgar até aquela data, vai prescrever. Então, ao invés de eles julgarem pela ordem de chegada dos processos, eles julgam pela ordem para não prescrever. Isso fez com que eles dessem uma agilizada e evitassem um pouco a prescrição. Mas não existe. O que eu posso te dizer é que, entre punitiva, retroativa e superveniente,
eu acho que a superveniente acontece mais, em segundo lugar, a retroativa, em terceiro lugar, a punitiva, é a mais difícil de acontecer. Prescrição executória. Se hoje a gente chegar na Polinter e perguntar quantos mandados de prisão estão aí para serem cumpridos, de réus condenados, né, que já foram condenados irrecorrivelmente, se eles falarem assim, tem 100 mil mandados de prisão, são 100 mil prescrições correndo, né? E aí tem aquele que foi condenado a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, então quanto maior a pena, maior o prazo prescricional. Mas a menor prescrição no Brasil é 3 anos, 2 anos na lei de drogas, né, pelo artigo 28. Mas o normal é 3 anos, 4, 8, 12, 16 e 20. Então, quanto mais alta a pena, né? E aí, às vezes, acontece o seguinte, o camarada foi condenado a 9 anos, mas por um concurso de crimes. Só que no concurso de crimes eu separo as peninhas e para cada uma eu calculo. Então, embora ele tenha que cumprir 9 anos, ele tem 1 ano de condenação por um crime, 2 anos por outro, 3 anos por outro, e mais, aqui deu 1, 3, 6, e mais 3 por outro. Então, eu calculo separadamente, elas estão correndo paralelamente. Então, tem muito, mas assim, nunca vi um levantamento de quantos crimes prescreveram em tal ano, né? Às vezes é uma coisa interessante de vocês fazerem aí como pesquisa, né? Vocês pedem para a vara de execução penal esses dados e montam uma tabela, pode ser um artigo de conclusão de curso, alguma coisa assim, né? A minha outra pergunta é, por não haver esse dado, por não existir um número de X de prescrições que a gente tem, na sua opinião, você acha que o Estado ele perde o direito de punir porque ele é negligente ou porque ele fala, vamos deixar, já foi mesmo, deixa, Não. A gente tem que fazer algo melhor? Eu acho que ele perde por ser negligente, né? Então, assim, eu imagino a sensação de impotência que deve vir para um delegado, para um promotor de justiça, para um juiz, quando ele descobre que aquele processo e aquele crime daquele processo foi fulminado por uma pressão superveniente, né? Quer dizer, o camarada, ele se dedicou ali a provar a autoria, a provar a materialidade, a se empenhar por aquela condenação, e aí você vê tudo ruir, né? Virar pó pela prescrição superveniente. Então, eu imagino que para os operadores do direito é extremamente frustrante ver uma prescrição acontecer, né? Você ver todo o seu trabalho ser jogado fora, né? E por isso, talvez, que a gente tenha também essa sensação de que, no final, vai virar pizza, né? Uma pizza que se esfarela, é que se prostituiu as prisões provisórias. Então, hoje, pelo menos aquela saciedade de um delegado pelo menos durante o inquérito ele ficou preso, durante o processo ele ficou preso, porque ele sabe que o camarada, ele não vai ficar preso definitivamente com base numa prescrição, com base numa sentença condenatória, porque vai fulminar pela prescrição, mas ele já faz, ele fala, bom, pelo menos uma parte ele já pagou aqui. Então, é uma violação da ordem do direito penal, né? Quantas vezes a gente sabe que a pessoa fica presa durante o processo, mas não fica presa depois de condenada? Não é? Isso é uma aberração jurídica que acontece no Brasil a rodo. Então, às vezes você vê essa sanha durante o inquérito, essa sanha durante a ação penal, ciente de que é um crime que lá na frente vai prescrever. A gente tinha antes a chamada prescrição antecipada. Eu já via que ia prescrever. Hoje eu tenho vários processos em que eu sei que vai dar prescrição. Hoje eu tenho que calcular a prescrição pela pena máxima. Mas quando for condenado, eu sei que meu réu vai ser condenado a uma pena pequena, a pena mínima, vai dar a prescrição retroativa. Eu só estou esperando. Então, o próprio juiz sabe que vai dar prescrição, o próprio Ministério Público sabe que ele vai dar prescrição. Antes, se falava em prescrição antecipada. Eu falava, olha, como vai prescrever a retroativa, já vou dar aqui, porque eu não vou levar esse processo à toa. Os nossos tribunais, né, o STJ editou uma súmula falando, não existe essa prescrição na lei, não pode reconhecer. Então, é mais ou menos como se ele obrigasse uma mulher
que está grávida de um feto anencefálico a ter a gestação até o final. Para que eu vou ter essa gestação até o final se essa criança é natimorta? Da mesma forma, para que eu vou levar o processo até o final se vai estar prescrito? Mas hoje a gente tem isso. E deve ser muito frustrante para os operadores do direito. É engraçado que acaba sendo uma jogação de culpa, né, professora? Um joga para o outro a culpa. E aí você vê assim, né, que a pessoa, ela não só ela tem essa condenação antecipada através das prisões provisórias, ela tem uma condenação praticamente total pela mídia, né? Mas lá na frente a gente vai ver, foi prescrito. Então, quer dizer, ela efetivamente não pagou pelo crime oriundo de uma sentença condenatória transitada em julgado. O que ela pagou pelo crime foi durante a vigência, né, o manto da presunção de inocência. Enquanto eu presumia ela inocente por um princípio constitucional, eu prendi, eu escrachei a vida dela na imprensa, agora, né, que viria uma condenação, essa condenação veio fulminada pela prescrição, passou tempo demais. Então, são incoerências que a gente tem no penal e no processo penal, né? E aí, pessoal, alguém tem mais pergunta? Bora lá. Então, manda bala, Leonardo. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite. Gostaria inicialmente de agradecer pela aula da senhora, foi incrível, é um tema que eu tenho bastante apreço. Eu gostaria de saber, basicamente, qual que é o posicionamento da senhora com relação ao acordo meramente confirmatório, o acórdão, né? Porque anterior a 2020, tinha muita divergência entre as turmas do STF. Isso é normal que ocorra, né? Apesar de ser totalmente lastimável, acontece bastante, ainda mais na prescrição, é mais lastimável ainda. Agora, se eu não me engano, em fevereiro, eles adotaram uma vertente que, basicamente, exatamente, a qual eu divirjo. Eu não acredito que isso seja justo. Tecnicamente falando. Eu gostaria de saber qual que é a opinião da senhora, o posicionamento da senhora de acordo com isso. Eu entendo que causa interruptiva são aquelas do rol taxativo do artigo 117. E lá fala, ou é a sentença condenatória que interrompe, ou é o acórdão condenatório. Então, o camarada foi absolvido em primeira instância, o MP recorreu, ou a acusação recorreu, e agora, então, o tribunal o condena. Então, é a primeira condenação, seja em primeira instância, seja em segunda instância. A confirmação, então, quando ele tem a confirmação da prescrição, da sentença, isso não poderia interromper, porque não está arrolado no 117 como causa interruptiva. É justamente o quê? Eles fazerem burlarem isso, né, por incompetência. Já que eu não consegui, né, julgar em tempo hábil, eu vou inventar uma nova causa interruptiva. Isso é analogia em Malam Partem, né? E a analogia em Malam Partem, ela viola o princípio da legalidade. Então, eu sou absolutamente contra, doutrinariamente, praticamente pacífico de que não poderia haver, da sentença condenatória para frente, nada interrompe uma prescrição superveniente, né? Mas essa é uma criação dos nossos tribunais. Muito obrigado, professora. Mas o ponto. Boa noite, professora. Queria fazer uma pergunta mais ligada assim, à política criminal. Para muitas pessoas, eu acredito que a prescrição ela vem muito como sinônimo de impunidade, né? Porque essa perda do direito de punir, às vezes, revolta muitas pessoas. Eu queria saber se a senhora acredita que a intenção do legislador, já com essa política de que a gente tem uma impunidade grande, foi de fulminar mesmo com a prescrição, com a inserção dos embargos, e como que funciona na prática essa admissibilidade do tribunal, né? A senhora mencionou que, caso seja admitido o recurso, o prazo vale, mas caso não seja, volta do zero. Eu queria saber, é muito difícil subir um recurso? Qual que é a chance desse recurso subir? Se praticamente a maioria dos recursos não sobem, como que vai funcionar na prática?
Então, quando você apela, você tem que fazer os pré-questionamentos. Então, você já tem que dizer para o tribunal, olha, se nesse aspecto o meu recurso não for conhecido, eu não ganhar mérito, consequentemente, eu vou ao STJ, porque aqui houve uma violação a uma lei infraconstitucional. Se nesse aspecto, né, eu não ganhar aqui no tribunal, eu vou pré-questionar já e vou ao STF, porque isso é violação a um princípio constitucional. Então, existem os requisitos para que eu recorra, né, para o STJ, requisitos para que eu recorra no STF. Então, tempestividade, se teve pré-questionamento, no caso do STF, se houve repercussão geral, se é alguma coisa que violou a Constituição e aquilo eu vou aproveitar, é algo que o STF tem que se manifestar sobre aquele tipo de prática, porque isso pode atingir outras pessoas. Então, são esses requisitos que são verificados. Não sei te dizer numa porcentagem, né? Por exemplo, olha, quantos recursos especiais aqui no MS distribuídos em 2019, quantos foram admitidos e quantos foram inadmitidos. É também uma pesquisa interessante para a gente verificar o efeito dessa nova regra, né? Mas realmente é uma peneira bem rigorosa a questão da admissibilidade de um recurso, né? Então, acho que muitos não são admitidos e, consequentemente, né, a gente acaba tendo esse efeito de suspensão da prescrição. Entendi, obrigado, professor. Nada. E aí, pessoal, alguém tem mais pergunta para a professora? Professora, Legal. quanto essa pena máxima e abstrata, ela não se consumou essa prescrição? Eu fazer uma estimativa anterior, né? Paulo, só um minutinho. Vamos fazer assim, a Lorena ela fez uma questão para a professora também. Termina a sua pergunta, aí a professora responde a sua pergunta, depois vem a pergunta da Lorena. Fechado? Tá, já tá aqui. Tranquilo. Aí, uma dúvida prática mesmo, né? Aí, nessa hipótese de pena virtual, de fazer uma estimativa, eu coloco isso como uma preliminar, e se eu tiver uma tese absolutória, eu debato essa tese absolutória ou eu... Na verdade, assim, ó, não, quando você tem a prescrição virtual, ela não está prevista em lei. Então, seria aqueles casos assim, vamos imaginar, tá, durou X tempo o meu inquérito, né, e é um crime ocorrido antes de 2009, quando eu ainda tinha pressão punitiva entre o crime e o recebimento da denúncia. Então, vamos imaginar assim, que é um crime como, por exemplo, a corrupção passiva, que vai de 2 a 12. Eu estou calculando a pena de 12 anos. 12 anos, se não me engano, prescreve em 20. O meu cliente vai ser condenado a 2 anos. Vai cair de 20, vai cair para 4, prazo pressionado. Entre o inquérito e o recebimento da denúncia, já se passaram 9 anos. Então, eu sei que vai dar a pressão retroativa ali, porque esse é um crime anterior a 2009, então eu ainda tenho retroativa aqui. Ou então é um processo que houve recebimento da denúncia, mas faz muito tempo, então vai dar a prescrição entre o recebimento da denúncia e a sentença, se ele for condenado até X anos. Então, antes a gente já arguía isso, essa prescrição, e a prescrição, qualquer uma delas, ela impede a análise de mérito, né? O que eu sou contra, porque, por exemplo, eu acho que é muito melhor ser dito num processo que eu não pratiquei o crime, do que ser dito que prescreveu, que passou tempo demais e fica aquele ponto de interrogação. Foi a Andréa ou não foi a Andréa que fez? Né? Então, uma negativa de autoria, ela me reconforta mais. Mas como a prescrição punitiva, ela paga todos os efeitos penais, ela impede a análise de mérito. Então, se um tribunal pega um processo e vê que está prescrito, ele nem olha o que você alegou de resto, já analisa a prescrição. E a prescrição é uma causa de extinção de punibilidade, então ela pode ser dada de ofício pelo juiz, independentemente de manifestação das partes. Eu acho horroroso o advogado criminalista que não sabe calcular a prescrição. Mas se ele comer barriga e o juiz verificar, o juiz dá. Se o MP verificar, o MP requer a prescrição porque ele é fiscal da lei, né? Acima de tudo.
Mas, lógico que a obrigação maior é do advogado. Então, efetivamente, o que acontece? A prescrição antecipada hoje, ela não é aceita mais pelos nossos tribunais. O que eu poderia é tentar, de tabela, falando que falta um requisito, que é o interesse de agir. O que adianta levar um processo até o final se a condenação ela não vai poder vir, né? Ela não vai poder ser executada. Mas hoje a pressão virtual, ela, com o nome de pressão virtual, ela não é aceita pelos nossos tribunais, tá? E com relação aqui à pergunta da... Não sei se é isso que você queria saber? É exatamente isso, professora. Obrigado. Então, tá. Em relação à da Lorena, né? Qual a ideia por trás dessas mudanças? Eu acho que é justamente isso. A ideia dessa mudança foi fulminar a prescrição superveniente, que era, como eu digo, cavada pela defesa através de recursos infindáveis, né? Principalmente de réus com poder aquisitivo maior. Então, vejam que essa ideia do pacote anticrime, principalmente nas propostas do Moro, foi de combater a corrupção, né? E a corrupção é uma bandidagem de alto poder aquisitivo. Então, é aquilo assim, olha, não vai ficar por isso mesmo. Vocês não vão conseguir ficar recorrendo até prescrever. A gente vai fulminar. Se quiser recorrer, está dentro da nossa ampla defesa. Mas quando você acredita que realmente tem chance no mérito. Se for para ficar recorrendo só para encher linguiça, a gente vai acabar com a sua festa. Então, o interesse foi esse. Essa nova causa suspensiva foi principalmente para acabar com recursos protelatórios e para acabar com a prescrição superveniente que acontece a rodo quando o camarada tem bala na agulha, né? Então, essa foi a intenção explícita, eu acho, do legislador. Professora, agora eu vou fazer uma questão aqui para a senhora. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. A senhora não acha que, diante dessa situação colocada aqui, quanto à questão de atingir esse tipo de crime que é praticado pela população, determinada parte... Porque, falando bem a verdade, esses tipos de crime, professora, são praticados por pouquíssimas pessoas, né? Se vê a porcentagem de quem pratica esse tipo, para os demais, assim, furto, roubo, qualquer outro tipo de crime, é muito pequena, né, professora? A senhora não acha que foi um olhar muito específico para tentar pegar aí justamente esse discurso falando no sentido de geralmente quem tem dinheiro é que vai conseguir atingir o advogado para poder recorrer. Se não me engano, não lembro se foi do IDD, uma pesquisa que foi feita, ou se não do próprio STJ, falando que, na verdade, quase metade dos recursos a tribunais superiores, que são interpostos ou coisas assim do tipo, são pela Defensoria Pública. A senhora não acha que geralmente acabam sendo acolhidos ou não? São pela Defensoria Pública. A senhora não acha que esse discurso é um pouco... chega até a ser classista e punitivista, simplesmente para querer atender um determinado discurso, realmente? Eu acho que várias alterações que nós tivemos, elas tiveram esse intuito político, né? Por exemplo, você pega aquela alteração que aconteceu no artigo 25 do Código Penal, que acrescentou um parágrafo único, para dizer o seguinte, olha, presentes requisitos do caput, ou seja, se a pessoa está em legítima defesa, não se pune, né? Tem extinta punibilidade o agente de segurança pública. Sim. Ou seja, se o policial, ele matar um bandido para se defender ou para defender um refém, ele está amparado pela legítima defesa. E desde quando que ele não estava? Pois já tinha isso no caso. Pois é. Coloca o parágrafo único. Então, quis-se fazer média com os agentes de segurança pública, né? Aquela hora, agora a gente vai proteger mais o policial e vai recrudescer a lei para bandido. Então, sem sombra de dúvidas, como eu falei no início, né? A meu ver, todo esse pacote anticrime, ele quis atingir crimes específicos. Então, lógico que teve ali uma alteração grande na parte do roubo, né, colocando mais majorantes no roubo. Mas, acima de tudo, o que a gente verifica, né, é que se pensou no crime organizado. E aí, num ponto, se pensou no crime organizado referente a tráfico de drogas, tráfico de armas,
mas também, né, aquilo que vem de origem daquelas 10 medidas de combate à corrupção, que era, né, encabeçada pelo Dallagnol, do que veio com o pacote Moro, que recebeu muito disso, foi para combater a corrupção. Então, ele não foi uma alteração legislativa que pensou num todo. Isso só não ficou mais evidente porque, como eu disse no início, houve o cruzamento com o chamado pacote Moraes, que é do Alexandre de Moraes. Então, no meio disso tudo, a gente teve aí alguns benefícios, né, previstos. Mas, por exemplo, o próprio termo de não persecução penal é o seguinte: você confessa, diferente da transação penal da suspensão condicional do processo, confessa que eu te dou um benefício. Sabe por que eu vou te dar um benefício? Porque o seu crime, ele não é tão grave, não tem violência ou grave ameaça à pessoa, a pena mínima não é tão alta, porque eu quero, né, ter tempo suficiente para caçar o meu inimigo, que não é você. Então, até nos benefícios é para a gente ir limpando, né? Como aconteceu lá atrás, em 95, com a Lei 9.099. Ou seja, eu vou dar benefícios para o crime de menor potencial ofensivo para eu ter mais tempo de processar, né? Melhor estrutura para processar crimes mais graves. Então, é uma depuração que a gente vai fazendo. Mas, sem sombra de dúvidas, é perigoso quando o legislador ele legisla com um foco específico. E às vezes, esse tiro vai no pé. Você quer tiro maior no pé do que a lei de organização criminosa? Quem que o legislador pensou que ia atingir com a lei de organização criminosa? Traficante, certo? Traficante de drogas, em especial. Quem que ele atingiu? Os colegas de Senado, os deputados, os governadores, né? Porque ninguém delata traficante. Colaboração premiada para traficante, o cara ele vai receber uma diminuição de pena e a pena de morte a hora que ele pisar no presídio. Ah, não, mas a gente garante que esse traficante delator vai para um presídio e os delatados vão para outro. Os caras fazem live de dentro do presídio, você acha que eles não vão se comunicar? Você acha que essa facção criminosa não tem gente nesse presídio e vai falar, faz o cara porque ele é um delator? É pena de morte o cara que delata no tráfico. Quem é que delatou? Político. Deu 2 meses de prisão, ele apavorou e delatou. Quando que o legislador imaginou que ele ia criar uma lei que ia ser um tiro no pé? Nunca. Então, vejam que às vezes, né, o tiro sai pela culatra. Ele imaginou que com a lei de organização criminosa, ele ia atingir um público, que é a organização criminosa maior que o tráfico de drogas, né? O crime mais rentável do mundo, só que ele acabou atingindo a corrupção. Né? A festa foi na Lava Jato. Então, eu acho que é extremamente temeroso quando você faz uma lei, né, em que você quer atingir um público específico, digamos assim. Só o tempo dirá se vai dar certo ou não. Verdade. Pessoal, vamos para a última pergunta para a professora também, para deixar ela descansar, porque, né, quem quiser fazer a última pergunta, pode abrir o microfone ou se não mandar um texto. Sem problema nenhum. Só lembrando que conversando aqui com a professora logo um pouquinho antes de começar a aula, estamos comentando a possibilidade dela talvez ser orientadora de alguns de vocês na confecção dos artigos também, e a gente vai conversar mesmo, amadurecer essa ideia e ver realmente a possibilidade da professora poder ajudar. Vai ser um prazer. Professora, já que ninguém se manifestou, eu queria fazer uma pergunta de novo. Na verdade, aproveitar a oportunidade, né, porque a professora André é uma grande doutrinadora e uso muito o livro dela também na universidade. E agora, numa visão mais geral, assim, eu não sei se a senhora está produzindo algum material a respeito só do pacote anticrime, seria muito bacana, mas eu queria que a senhora fizesse, assim, uma síntese. Eu sei que a senhora trouxe na introdução uma análise, mas eu queria saber o que a senhora achou de mais temerário no pacote, o que a senhora viu mais vantagens, mais desvantagens, o que achou para a senhora num resumo? Bom, aproveitando que você falou, né, estou produzindo sim um material, vou vender meu jabá aqui, né, eu, a professora Rejane, o doutor Paulo Passos, que é procurador de justiça, foi o último procurador-geral de justiça, a gente está montando um curso online,
né? E o primeiro curso específico é sobre o pacote anticrime, né? A gente está na fase de produção das aulas, né? De produção do material, e aí, justamente, do resultado desse material, a gente vai provavelmente publicar um livro sobre isso. Eu considero assim, que o que eu achei assim, mais talvez aberrante, e lógico que eu tenho um olhar muito mais para a parte penal do que para a parte processual. No que se refere à execução penal, acho que vai ser extremamente trabalhoso. O legislador ele deixou tanta margem que ele colocou uns furos. Então, por exemplo, lá na LEP ele fala assim que, olha, quem pratica crime hediondo vai ter que cumprir 40% da pena para progredir. Ok, 40% era os 2/5, né? Só mudou de fração para porcentagem. Se o camarada for reincidente específico em crime hediondo, ele vai ter que cumprir 60%. Tá, meu amor, e se ele for reincidente não específico? Eles esqueceram de falar de uma porcentagem. Então, provavelmente vão surgir 3 opiniões. Se não falou, pega a melhor situação, que é o do primário. Como na lei antiga falava que era reincidente, não especificava se era específico ou não, era 60%, pega 60%, e vai ter aquele que fica no meio do muro e fala assim, ó, vamos pelo princípio da proporcionalidade, então colocar ele nos 50%. Então, quer dizer, parece que foi feito de afogadilho, e aí deixou uns furos. Mas, para mim, a maior aberração foi justamente no que tange a escolha dos crimes hediondos. O legislador, ele levou mais 10 tipificações para a lei dos crimes hediondos. Então, vejam, aquela lei que nasceu lá para dar um tratamento mais rigoroso, principalmente a extorsão mediante sequestro, porque era o crime da moda em 1990, né? Quer dizer, veio com cunho para esse tipo de crime, porque a gente teve, historicamente, extorsões mediante sequestro, que envolveram empresários famosos, publicitários e irmãos de deputados. Então, criou-se um rigor maior com a lei dos crimes hediondos. Aí a gente teve a introdução de novos tipos penais, por exemplo, com o caso Daniela Pérez, né? Através daquele abaixo-assinado, tal, alterou-se a lei. E agora se alterou drasticamente. Então, por exemplo, o legislador, em 2018, ele alterou o furto e o roubo, criando lá qualificadoras quando o crime ele é praticado com explosivo. Então, aqueles assaltos que a gente viu bastante o ano passado, de caixas eletrônicos com explosivo. O camarada entra lá, explode e pega a grana, né? Foi criada uma qualificadora no furto e uma causa de aumento, por isso, no roubo. O furto passou a ser hediondo e o roubo não. Então, se o camarada furtar usando explosivo, é crime hediondo. Se ele roubar usando explosivo, não é. Aí o legislador, ele acrescentou o sequestro relâmpago como crime hediondo, mas ele tirou a extorsão seguida de morte como hediondo. Então, esses dias eu fiz uma live com o Ricardo, eu falei assim, parece, sabe o quê? Não sei, estava lendo e aí me veio a imagem daqueles programas, eu não lembro qual programa que tinha, que a pessoa ela recebia, né, umas etiquetas, e aí colocava ela dentro das Casas Bahia, e ela tinha que ir grudando aquela etiqueta no máximo de eletrodoméstico que ela conseguisse, né? Aquilo que ela grudasse, ela ganhava. Então, ela saía desesperada, né? Então, é mais ou menos como se fosse isso. A pessoa, ela vai e, de repente, ela tá ali tão louca que ela põe numa sanduicheira o adesivo e ela não põe numa televisão, né, de 52 polegadas. E depois, quando tem o último adesivo, né, ela põe num e aí ela olha do lado, ela põe no outro e tira daquele um. Então, é mais ou menos isso. Parece que o legislador saiu enlouquecido para colocar o que ele ia pegar de hediondo e ele tirou coisa que é seguida de morte e colocou um furto com explosivo, não colocou um roubo com explosivo, então ele fez uma bananada, né? Eu acho que isso vai dar muita pano para manga, só que a partir do momento que ele retirou a extorsão seguida de morte, é uma novatio legis melius, retroage para todos os condenados por esse crime, até mesmo com trânsito em julgado. Quando ele incluiu determinados crimes, é uma novatio legis impédios, é de 23 de janeiro para frente. E aí eu não vou poder falar assim, não, mas se esse paralelamente, por analogia, eu considero esse. Nananina, não. Analogia em malampaco não é admissível. Então, eu acho que nessa parte, assim, ele fez sem muita proporcionalidade, parece que deu a louca no legislador, e a escolha dele, assim, é meio...
perdeu-se a noção, né? Porque a gente sempre definiu, olha, crime hediondo é o crime repugnante. Aí ele fala de furto e deixa um monte de crime repugnante para trás. Então, o que ele pensou em hediondo, eu não sei. Né? Eu acho que aí a gente vai ter muito pano para manga. Ótimo. Professora, muito obrigado. Acho que todos nós estamos muito felizes com a aula da senhora. A senhora passou por PPP, PPE, as modalidades que nós temos, falou de plea bargain também, a nossa versão do plea bargain que nós temos aqui agora, né? O nosso Tupiniquim. A nossa versão Tupiniquim, isso mesmo, do plea bargain. Inclusive, eu não sei se a senhora já leu, professora, desculpa até fazer aqui esse ponto aqui, a professora Janaína Pascoal, ela tem um artigo muito legal sobre plea bargain. Não sei se a senhora já vou procurar. É excelente, realmente. Há muito tempo atrás ela escreveu, antes de vir já essa onda, que é muito bom. Bom, fora essa parte. Muito obrigado, professora. Eu não tenho dúvida que os alunos fizeram muito bom aproveitar a aula. E eu só tenho a agradecer a senhora mais uma vez. E não tenho dúvida que, como esse aqui é o primeiro ano, eu tomara, e eu torço muito para que essa parceria continue por vários anos aqui. Que a gente possa continuar disseminando. Vou torcer para que vocês continuem com esse trabalho e vou colocar à disposição. Maravilha. Muito obrigado, viu, professora? Uma boa noite para a senhora. Beijo, boa noite para todos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.